Marjorie, quando você ganhou por As Boas Maneiras o prêmio de melhor atriz coadjuvante no Festival do Rio do ano passado, eu vi que você fez uma postagem e associou esse projeto a um risco, né? E pelo menos eu vejo na sua trajetória no cinema que ela foi muito baseada, está sendo baseada em riscos, né? Você teve um debut muito interessante no Malu de Bicicleta e você trabalhou com o Bressani no Garoto. E agora você está nas Boas Maneiras, já vindo com Paraíso Perdido, onde você faz essa ex-presidiária. Para você, o que te impulsiona essas escolhas e as Boas Maneiras é justamente o risco? Como você avalia? Você gosta de estar fora dessa zona de conforto? Eu acho que as minhas escolhas elas não obedecem muito a um critério muito específico, assim, né? Às vezes é por causa do roteiro, às vezes é por causa das pessoas, às vezes é por causa da relação de afeto que você tem, mas assim, sobretudo eu acho que os que mais me instigam são os que brilham assim aos meus olhos, é aqueles que me trazem alguma coisa nova, uma perspectiva nova para mim de alguma coisa, de uma outra versão de mim mesma, assim. Então o novo para mim ele é sedutor, ele é desafiador, ele é arriscado e até por isso ele é muito gratificante quando você passa, assim, você se abre para aquele universo novo, para ele me amplia, ele me enriquece, assim, porque ele me obriga a ser nova também. Então isso acaba me alimentando e me ampliando mesmo. E só complementando ainda essa questão do risco, e acho que é uma coisa que até foge um pouco do controle do ator, que é justamente quando o filme é lançado para o público, né? As Boas Maneiras ele virá com esse lançamento em circuito alternativo, o Paraíso Perdido foi lançado nesse momento em que teve a greve, que poderia, né, prejudicar o filme na sua primeira semana. E eu até tomei nota do Beatriz, que é um filme que você fez e que acho que comercialmente ainda não foi lançado. Isso, não foi. E o Entre Irmãs teve aquela coisa, né? Uma presença um pouco discreta do público no cinema, mas quando veio com uma minissérie na TV, estourou, né? Como você avalia esse risco também, né, de se envolver em um projeto em que não se tem controle de como ele será recepcionado? Eu acho que a gente está vivendo um momento muito instável, né, muito caótico sobre tudo, a volta da censura, a possibilidade de essa falta de administração do país desampara muito o brasileiro de uma maneira geral. Você se sente meio sem referência, assim. Não que a gente pudesse vir de um histórico de confiança no governo, mas acho que quando você percebe que está realmente tudo fora de controle, inclusive lá, pelo menos esteticamente, aí você fica realmente sem saber para onde ir, quem é que vai amparar, quem é que vai sustentar, Então, acho que os filmes foram lançados num período que é mais a médio e longo prazo, vai se... Desculpa, acho que eu não estou conseguindo ser clara. Acho que o fato da gente estar vivendo um momento de extrema instabilidade no governo, no país de uma maneira geral, influencia tanto na criação quanto no espectador. Sim. E eu acho isso também, tendo a ser positiva ou a ser esperançosa, mas eu acredito que ele é uma mostra, ele é um reflexo de que, independente dessa tentativa de se conter ou de se botar regras, de se calar, de se censurar uma expressão, seja artística, seja dentro... Porque o artístico ele é um reflexo do que a gente está vivendo sempre. Ele é uma história que é contada sobre uma sociedade, sobre um país, sobre uma relação, sobre a gente. Ele fala da gente. E eu acho que isso para mim só prova que ele não vai ser contido, não é algo que pode se conter, independente do desejo de algum governante ou não
de dizer o que é que você pode ou não ser feito, como você pode ou não viver. Para mim, as obras que a gente tem feito e os filmes como têm sido lançados, independente do número de espectadores ou não, ele é um reflexo de uma discussão, ele é um reflexo de um brasileiro que vai, que experimenta, que se lança e que vai continuar indo. E Marjorie, entrando um pouco mais agora em As Boas Maneiras e falando da Ana, acho muito curioso como se dá a relação dela com a Clara, que é essa coisa afetiva, mas também hierárquica. Mas também me admira muito o trabalho que você faz aqui, porque você se torna uma presença onipresente em um momento da narrativa em que a sua personagem não está ausente. Como foi receber esse roteiro e foi essencial para você a ciência do que acontece na segunda metade do filme e como isso fortaleceu o seu preparo para esse papel? Desculpa, eu tô segurando esse negócio. Posso soltar? Claro, por favor. Não pode soltar. Aqui, soltei. Separa em partes, que eu acho que eu me perdi. Claro. Não, a primeira questão é sobre a relação da Ana com a Clara, que às vezes se dá por essa coisa afetiva, às vezes por uma questão hierárquica. É um jogo de interesses, é uma coisa que vai se tornando franca É uma construção, né? As duas elas se conhecem e aí elas, a partir de um encontro ali de forma prática, um comercial, né? Ela está comprando um serviço ali, adquirindo um serviço, ela quer uma babá e ela contrata a Clara. Mas dentro disso tem ali o momento em que a Ana está vivendo, quando ela tem essa ruptura com a família dela, que era a estrutura dela, e está vivendo uma gestação que está provocando muitas transformações nela. E a Clara, que dentro ali do histórico dela, vem com muita segurança, muita firmeza, no encontro em que uma pessoa está completamente sem chão, né? Está tentando manter alguma referência. Eu acho que nesse encontro se deu a abertura das duas, né? Uma que tem um espectro mais duro, para essa coisa mais volátil, mais terna, mais apaixonada, mais sensorial, mais aberta ao corpo, assim, às emoções, e a outra que estava totalmente imersa nos sentidos, algum alicerce, alguma firmeza, alguma estrutura. Eu acho que esse encontro é que proporciona todas as descobertas que elas vêm a ter sobre elas e sobre a relação. Né? E a outra questão que eu te fiz é sobre como você processa esse roteiro em que, em sua segunda metade, a sua personagem não está presente, mas você está tão boa nessa personagem que ela venha se tornar onipresente nesse... Ela é trazida um pouco pelo filho também, né? Que tem a curiosidade, quer saber quem é a mãe, para saber um pouco da origem, saber quem é ele um pouco, né? É natural que essa presença esteja ali, porque ela é ela é trazida, né? Ela é evocada, né? Assim, então, sim, eu tinha conhecimento do roteiro como um todo. A construção é parte do roteiro como um todo para você depois fazer construir os detalhes, né? Construir as etapas, mas a primeira parte ela foi regada a isso, a muita descoberta, né? Era tudo muito novidade para minha personagem também. Então, eu construía a vida pregressa dela, essa relação que ela trazia muito para o discurso também, de como era a relação com os pais, naquele universo que ela vivia, quais eram os afetos, como é que era essa relação e com o que ela queria romper ou não. E isso vai se desfazendo, vai encontrando outros canais, outros caminhos para existir. Né? E para finalizar, Marjorie, eu tive a chance de assistir esse filme em uma sessão de público e ele reagiu de forma muito intensa em dois momentos assim, muito emblemáticos que são protagonizados justamente por você. O primeiro, ele tem até um efeito cômico quando você dança o... Come o gato e... como que é mesmo? O Chora Não... Chora Me Liga. Chora Me Liga. O pessoal assim, reagiu de forma muito
eufórica, mas também tem aquele momento em que você dá a luz ao seu filho. E eu acho que são duas cenas que mostram muito a forma como opera o universo do Marco e da Juliana, né? Essa coisa que flerta com, às vezes, com o humor, com o terror, mas ele nunca efetivamente dá as mãos a esses gêneros, né? Como foi para você fazer essas duas cenas? Porque me parece que talvez elas tenham sido complicadas para você. Eu estranhei, assim que eu conheci a personagem, eu estranhei um pouco essa reunião desses elementos aí, por exemplo, a zumba e tal. E depois, aos poucos, eles foram... Eu acho que foi uma resistência através de quem está esperando algo mais previsível, ou mais coerente. E acho que a grande riqueza desse roteiro, e da Juliana e do Marco também, é que eles não têm nenhum pudor de ser incoerente, de ser imprevisível. E eu acho que isso é o que é mais humano, né? Porque a gente fica lutando eternamente para ser coerente, enquanto que aquilo que transforma a gente está justamente em repensar aquilo que a gente já disse uma hora, né? Então, para mim, é difícil exatamente, não posso pontuar as cenas. Acho que a cena da gravidez, do parto, digamos, tinha os elementos técnicos que eram o que dificultava mais, que era a barriga, que era o bebê, que era o sangue, que era todo aquele aparato que não era orgânico, que tinha muito manuseio, que tinha muito... Era muito técnico mesmo, assim. Então, conseguir lidar com aquilo tudo e manter o que a personagem estava vivendo emocionalmente, que seria mais fácil se fosse sem esses freios todos que a técnica necessita, né? Corta aqui, agora vamos arrumar a barriga. Não, faz, agora corta, vamos fazer só esse pedacinho. Isso tudo dificulta muito a cena. Mas eu tinha ali alguns alicerces para conseguir dar sustentação para essa sensação, para essa situação que a personagem estava vivendo. A outra realmente foi mais me divertir. Foi me divertir, porque ele vem por um caminho, né? Tô ali, a personagem está vivendo aquela experiência na rua ali, e de repente você está esperando que vá continuar dentro desse universo, e ela puxa seu tapete e te joga para o lado oposto, assim, né? Então, realmente isso é uma sacada do Marco e da Ju. Eu acho que o mérito é todo deles na minha coreografia. Marjorie, muito obrigado e sucesso com o filme. Obrigada a você.